Olá pessoal, meu nome é Sara, estou no quarto estágio, sou estudante de biologia. Bom, estou aqui para apresentar a segunda atividade da AD2, que é a elaboração de um plano de aula, tá? Então, começando pelos dados de identificação. Esse plano de aula é para aluno do ensino médio, o tempo de duração será de 1 hora e 30 minutos. É um planejamento de revisão dos conteúdos, já que esses alunos já receberam, já trabalharam esse conteúdo, mas quando chegou na prova houve alguma dificuldade, alguns alunos apresentaram alguma dificuldade. Então a proposta, junto ao regente tutor, foi um planejamento que envolvesse uma revisão dos conteúdos. O tema desse planejamento, quer dizer, o assunto principal, são os ácidos nucleicos, assunto já trabalhado, né? O objetivo dessa aula é fazer o quê? Compreender o DNA como uma molécula singular no armazenamento de informação genética e sua simplicidade bioquímica. Os conteúdos abordados nessa aula serão a estrutura e composição do DNA e do RNA, os processos de replicação do DNA e sua importância, a classificação das bases nitrogenadas e o pareamento, né? Como metodologia, estamos organizando uma aula expositiva, né? E com perguntas para nortear a revisão dos conteúdos, né? E para cada pergunta, a gente vai sempre tentar colocar alguma imagem, né? Isso tudo projetado em slide, né? Ao final, teremos um vídeo de curta duração mostrando processos importantes relacionados aos ácidos nucleicos, DNA, né? E eles poderão também, durante essa revisão, eles poderão consultar o material que foi construído pelo próprio professor, né? Se houver alguma necessidade. Mas a dinâmica mesmo metodológica é justamente uma aula expositiva, tendo perguntas e imagens norteando ali a aprendizagem deles. Como recurso, vamos utilizar o retroprojetor, vamos utilizar a mídia digital, que tem tudo a ver com a realidade deles, com o tempo deles, a lousa, né, para algumas anotações, né? Já falei o material produzido pelo professor, a apostila vai servir como referência, né? E como avaliação, passaremos slide com umas 5 perguntas para que eles analisem e respondam no coletivo, né? São perguntas de múltipla escolha daquele aplicativo lá do Google Classroom, tá? Como perguntas, assim como exemplo de perguntas, né, para dar assim, uma referência, um norteamento ao projeto, ao trabalho, a gente começa com perguntas básicas, do tipo assim, o que chamamos de DNA e RNA, como distinguir um do outro, o que são nucleotídeos, como é a estrutura química desse polímero, qual a importância na formação do DNA. Outra pergunta: a molécula de DNA apresenta uma estrutura tridimensional. Como é a estrutura da molécula de DNA, né? Qual a função do DNA? O que chamamos de replicação? O que é transcrição? Como ocorre? Qual a importância da replicação do DNA? Quais são as estruturas que podem ser observadas no DNA durante o processo de replicação? Qual o papel da DNA polimerase? O que são bases nitrogenadas? Como se classificam? Como ocorre o pareamento das bases nitrogenadas? E todo esse material ele será apresentado realmente em data show, como falei, sempre acompanhado com imagens. Como referência para produzir esse planejamento, eu aproveitei aquele material do professor Libânio, né, práticas de ensino, em contexto de mudança, aquele vídeo do YouTube. Aproveitei também bastante esse material aqui, né, que é de biologia molecular, que ele está muito bom. Aproveitei também bastante algumas imagens que estão nesse material para ajudar lá nas perguntas, né, para ajudar a responder as perguntas, questões
Só que algumas delas eu vou tentar pesquisar depois para montar o slide, vou tentar colocar colorida, porque elas estão em preto e branco, mas elas estão muito boas, muito assim, explicadas para que eles entendam, né? Então nós temos esse material aí para compartilhar com eles, né? Tem até também uma tabelinha aqui com a diferença de DNA e RNA, então o material ficou assim bem interessante, focando mais especificamente o DNA, né? O DNA, estrutura, função e vai por aí, né? Recombinação, replicação, tudo para que eles tenham uma revisão para que possa sanar algumas dificuldades, não de todos, mas sempre tem um ou outro que não consegue acompanhar, né? E como é uma escola, uma escola de nível médio, né? Eles têm que ter um bom preparo nos conteúdos. Então, o trabalho é esse, o planejamento é esse, é um planejamento de revisão, tá? Eu espero que a aplicação seja excelente, como tem sido a produção do material, né? O material de Biomol, ele me ajudou muito, né? Os 3 livros, eles me deu assim um suporte para poder construir esse material de revisão, e agora é mãos à obra. Obrigado, até a próxima.